Olá, meu nome é Marcos Reis Pinheiro, eu sou professor de filosofia da UF. Esse aqui é mais um vídeo da série Filosofia como Forma de Vida, em que eu estou apresentando diversos exercícios da antiguidade clássica e helenística, pensando esses exercícios como exercícios espirituais, né, de transformação de si. Né, e pensando a própria filosofia como um conjunto de exercícios espirituais para transformar a si mesmo. Hoje eu quero falar sobre o ócio, sobre a palavra grega, que é fundamental nos textos de Platão, por exemplo, mas para se pensar toda a filosofia na antiguidade, a palavra que é em grego ela é skolé. A palavra osso é a palavra skolé. E ela quer dizer exatamente isso, não ter nada o que fazer. Né? Não ter nada o que fazer, não ter que fazer nada útil, nada para fora daquele próprio momento. Eu quero fazer com que a gente possa pensar o ócio como um tipo de estar no mundo que pode ser exercitado propositalmente, né? Como uma atividade fundamental da realização humana. Né? Então eu quero pensar a atividade de exercer o ócio, procurar o ócio, né? Como um exercício espiritual. Né? Então, como eu disse, muitos dos diálogos de Platão, eles apresentam esse termo, né? Eles começam apresentando esse termo. Ei, vem cá, Sócrates encontra com alguém, né? Ei, vem cá, você está em ócio, né? Você está em escola, você pode entrar em escola agora, né? Você pode se voltar para esse momento e ficar puramente nesse momento. Né? Esse é o lugar da escola. Né? Vários diálogos de Platão começam assim, os seus interlocutores, né, conversando uns com os outros e perguntando se eles podem ter um tempo para reflexão. Né? Para poder falar sobre ócio e sobre escola, né, a gente tem que pensar a importância de parar o que faz, né, de tempos em tempos. Né? E esse até pode ser um dos motivos que eu tento fundamentar, né, essa parada que eu dei nos filmes que eu tava fazendo. Né? A ideia é que você parar de fazer alguma coisa pode ser uma realização saudável para aquela própria coisa que você está fazendo. Não só para aquela própria coisa, como para você mesmo. Então eu quero pensar o conceito de ócio com vocês. O conceito de, ao se fazer alguma coisa ali naquele momento, né, não está se pensando em nada útil. Eu quero também, então, pensar o valor do que é útil. O que é útil? Né? E qual é o valor do útil? Né? Eu quero, então, convidar vocês para fazer um experimento de pensamento para a gente poder entender qual é o valor das coisas que não são úteis, né? E que são exercidas no ócio. No momento em que você não está fazendo nada, digamos, para fora daquele próprio momento ali. Né? Então, o valor do útil. Vamos lá, vamos pensar juntos o valor do útil. Né? Normalmente, em nossa sociedade, acima de tudo, a gente sempre pergunta para que isso aí serve, né? Para que isso serve? Você está fazendo isso para quê? Isso aí que você tem na sua vida, as coisas à sua volta têm que ser todas úteis, né? E muitos se perguntam, não, isso serve para muitas coisas. Então vamos pensar numa coisa útil mesmo, né? Vamos pensar num ônibus, né? Eu pego um ônibus, né? Na época que a gente podia andar mais de ônibus livremente, né? Pelo menos para ir para a universidade, vai ser o exemplo que eu vou dando. Vamos supor que a universidade a gente ainda podia pegar ônibus para ir nela, né? No momento atual, as universidades estão todas funcionando de modo remoto. Né? Mas então vamos supor aí que eu pego o ônibus e vou para a universidade. O ônibus é uma coisa útil. Pô, que bom que existem os ônibus, né? Que maravilha. Os ônibus são coisas boas, né? São coisas úteis, né? A gente identifica o bem com a utilidade num primeiro momento. Né? Mas veja bem, então qual é o valor do útil? Por que o ônibus é bom? Porque o ônibus me leva para outra coisa que é melhor do que ele, certo? O meu objetivo em pegar o ônibus, eu não estou pegando o ônibus para pegar o ônibus. Eu não estou pegando o ônibus, e é esse o conceito que eu quero que a gente pense, alguma coisa que tenha um valor intrínseco, um valor nele mesmo, e uma coisa que tem valor extrínseco, uma coisa que tem valor para fora dele mesmo. Né? O ônibus, nesse momento, ele não tem valor intrínseco, porque eu pego o ônibus para chegar na universidade. E a universidade é mais importante do que o ônibus. Né? O útil, ele deriva o seu valor da coisa para o qual ele é útil, para o qual ele serve. Certo? O valor do útil não está no próprio coisa útil, mas sim na coisa para a qual ela nos
ela nos dirige. Então eu pego um ônibus para chegar na universidade. A universidade é mais importante do que os ônibus. Se eu pudesse chegar na universidade de avião, de helicóptero, andando, se eu morasse na universidade, eu não pegava o ônibus. O ônibus não me interessa nele mesmo. E mesmo ele sendo útil, ele é útil exatamente porque ele não me interessa nele mesmo. As coisas úteis não são boas em si. Elas são boas por causa daquela coisa para o qual ela leva. Então é isso que a gente vai ter que pensar. Então eu pego o ônibus para chegar na universidade. A universidade é melhor do que o ônibus. Mas a própria universidade, eu não vou lá para ficar no prédio da universidade. Eu vou para a universidade para aprender, para conhecer. O conhecimento é mais importante do que a universidade. E é mais importante do que o ônibus, certo? Tá vendo a linhazinha que a gente está fazendo? Então, a coisa útil me leva para outra coisa, que me leva para outra coisa, e essa próxima coisa é sempre mais importante do que... Então, o conhecimento é mais importante do que a universidade, porque realmente se a universidade não transmite mais conhecimento, ela não tem... Então, eu não tem mais sentido dela ser, então eu pego um ônibus para ir para a universidade, eu vou para a universidade para ter conhecimento. Eu tenho conhecimento para quê? Né? O ponto é que todas as atividades humanas, elas vão afunilando, isso vai dizer Aristóteles, certo? Na Ética a Nicômaco, logo no começo da Ética a Nicômaco, apontando para o bem que todas as atividades humanas tendem. Né? No final das contas, o conhecimento serve para eu ser feliz, para o ser humano ser feliz. Né? Todas as atividades humanas, elas no final das contas, elas servem para isso, para a felicidade. A felicidade em si não é útil. A felicidade, ela não serve para nada. Ninguém te pergunta, pô, mas você quer ser feliz, cara? Você quer ser feliz para quê? Cara, que coisa inútil ficar sendo ser feliz. Cara, por que essa pergunta não faz nenhum sentido? É claro, por quê? Porque a felicidade, ela tem um valor intrínseco. A felicidade, ela vale por ela mesma. Você não é feliz para fazer uma outra coisa, certo? Por quê? Porque a felicidade já é o objetivo máximo dela. Veja bem, a felicidade é completamente inútil. A felicidade não serve para nada. E as coisas que se realizam, que são mais próximas da felicidade, né, que te levam mais diretamente para a felicidade, elas também não são úteis, porque elas já têm o valor, no máximo elas são úteis para te levar para a felicidade. Né? Então, por exemplo, quando você está em ócio, você usufrui aquele momento pelo próprio momento. O oposto do ócio é o que? É o negócio. A negação do ócio, ele te leva para alguma coisa que está fora do momento presente. No negócio, você não está usufruindo o momento presente, portanto, você não é feliz agora, porque se você fosse feliz agora, esse momento não seria útil, seria ocioso, porque o momento já tem a própria finalidade nele mesmo, né? O seu objetivo é ser feliz e você está naquele momento sendo feliz, então não tem mais objetivo. Você já está usufruindo do seu objetivo. Né? Permitir-se o ócio é permitir-se momentos de valor intrínseco em que a vida já basta por si mesmo, já vale por si mesmo. E são momentos inúteis. São momentos que você não constrói uma ponte, que você não ganha dinheiro. Você pode até construir uma ponte, pode até ganhar dinheiro, mas isso são decorrências secundárias, porque você já está sendo, naquele momento, feliz. Então, assim, a gente pode pensar em pelo menos 3 atividades básicas do ser humano em que ele é feliz naquele momento. A arte, né? O momento que ele está cantando, o momento que ele está dançando, o momento que ele está festejando, né? Ouvindo uma coisa bonita. Então, ali naquele momento, ele vale por si mesmo o momento da obra de arte. Né? É claro que é super problemático a gente pensar aí o relacionamento da obra de arte com a felicidade e tudo mais, mas é muito diferente de você construir uma ponte só porque você quer ir para o outro lado. Se você pudesse pular, né, o rio, você não construía a ponte. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Quando você faz uma obra de arte porque você gosta da obra de arte, ela tem um valor intrínseco muito maior do que uma pessoa, por exemplo, que faz uma obra de arte para ganhar dinheiro. A pessoa que faz uma obra de arte para ganhar dinheiro, ela está querendo mais o dinheiro do que a própria obra de arte. Então a obra de arte dele é útil para ganhar dinheiro. Agora, quando a obra de arte ela vale por si própria, no máximo que ela é útil é para você ser feliz.
né? No máximo que ela é útil é para usufruir dela mesma, né? Então, quanto mais próximo da felicidade alguma coisa mais valor intrínseco ela tem e menos valores. Então, por exemplo, de novo, vamos voltar lá para o ônibus que eu estava falando. Eu pego o ônibus, né? Eu pego o ônibus para chegar na universidade, eu chego na universidade para ter conhecimento e eu tenho conhecimento para ser feliz, né? O conhecimento, o ônibus é muito mais útil porque ele te leva para a universidade, né? A universidade, ela é útil também, mas porque te leva para o conhecimento, mas o conhecimento já está dentro da universidade de alguma maneira. O conhecimento, ele te remete à felicidade porque tem um relacionamento muito próximo entre conhecimento e felicidade, né? Essa seria a ideia. Todo mundo, a gente busca todas as formas de conhecimento para melhorar a vida do ser humano, para ele ter saúde, para ele ter alegria, felicidade, bem-estar, né? Então, todas as ações humanas isso é Aristóteles, né? Tendem para a felicidade, que é o sumo bem. E ele mesmo não é útil, ele mesmo não serve para nada. E ele é realizado no momento que basta a si mesmo. Então, qual seria o exercício filosófico do ócio, né? O exercício filosófico do ócio é você se permitir um momento em que você não vai fazer nada de útil, e por esse motivo você tem que ter minimamente condições para poder se dar o luxo do ócio, né? Então, claro, você tem que estar minimamente satisfeito, né, nas suas necessidades básicas, mas você não precisa ter o carro do ano, uma casa maravilhosa e roupas caríssimas, certo? Pelo contrário, você querer ter muitas dessas coisas vai te tirar a possibilidade de você ter o ócio apropriado, que é simplesmente poder ter um tempo de não fazer nada que sirva para fora desse próprio momento aqui e agora, certo? Então, o exercício filosófico do ócio é o exercício de se permitir um momento em que você para tudo que você vai fazer, né? Esse parar tudo que você tem que fazer na correria do seu dia a dia, né, pode ser chamado, né, de um retirar-se para dentro de si mesmo. Né? Retirar-se para dentro de si mesmo. A gente pode ter como exemplo Sócrates, que volta e meia também parava tudo que estava fazendo e ficava encasquetado dentro de si mesmo. Né? Um retirar-se para dentro de si mesmo e se permitir tempo. Né? Aquele tempo ali vai ser o seu tempo. Né? Desaprender a pressa, né? E permitir estar ali com toda a liberdade de estar ali. Né? O que a gente faz nesses momentos? A gente faz arte, a gente pensa, porque o pensamento ele não pode ser subordinado a determinadas utilidades, ao que você vai construir com ele. É claro que com o pensamento você pode fazer várias outras coisas no mundo, mas o pensamento por si próprio, ele tem autonomia. A gente pensa porque é gostoso pensar, porque dá uma alegria pensar, porque o Aristóteles vai dizer que há um impulso por querer conhecer, né? A primeira fase da metafísica. O homem, por natureza, deseja conhecer, tende para o conhecimento. O homem, por natureza, gosta de olhar. É isso que o Aristóteles também fala, e é por isso que a gente gosta do olhar. Né? Quando a gente sobe numa montanha para olhar um horizonte, a gente está pensando, vendo a vida e usufruindo desse olhar, porque a gente sente prazer em conhecer. Então, a filosofia, o pensamento se dá em momentos que você não está fazendo nada de útil. A filosofia não serve para nada. As outras coisas todas é que servem para a filosofia. Servem para a gente poder ter um momento de ócio, ter um momento de alegria, de um momento em que a gente gosta de estar ali naquele momento. Então eu penso em 3 atividades básicas humanas: as atividades do pensamento, as atividades da obra de arte e as atividades religiosas, a experiência da divindade, a alegria de fazer parte da divindade. Né? Então, as experiências religiosas, né, a atividade do pensamento e a produção de obra de arte, né, são as 3 atividades humanas que deveriam ser as mais importantes, as mais respeitadas e cultivadas, porque elas nos dão diretamente aquilo mesmo que a gente precisa, né, que é a felicidade, ou pelo menos estão em busca, estão trabalhando diretamente. Né? Assim, a gente constrói carros, a gente constrói pontes. Tudo bem que pode ter alguém que gosta de construir uma ponte para construir a ponte,
né? Porque o cara nem quer chegar do outro lado. Essa ponte, ela é mais valiosa, ela é mais valorosa do que uma ponte que simplesmente é feita para você chegar do outro lado. A ponte, se você faz alguma coisa pelo próprio prazer da própria coisa, né? Isso é menos útil, é mais da ordem do ócio, e ela é mais livre, né? E tem mais valor intrínseco. Por outro lado, se o que você está fazendo, ela sempre tende ao momento posterior, né? Eu tô aqui no ônibus porque eu quero chegar na universidade. Eu quero chegar na universidade, por exemplo, eu quero ter o diploma. Quero ter o diploma porque eu quero arrumar um emprego. Eu quero arrumar um emprego porque, né, eu quero ganhar dinheiro. Então, você nunca para se toda a vida fosse pura utilidades, uma utilidade depois da outra, a vida simplesmente não teria sentido, vai dizer Aristóteles. Tem que haver um momento em que toda essa linha de utilidades para nisso que é a própria felicidade. Né? Então, enfim, esse vídeo já está um pouco maior agora, né? Esse vídeo foi a tentativa de apresentar e convidar vocês, né, para a legitimidade, né? Você não precisa se justificar para ficar no momento de não ter nada para fazer. Por quê? Porque eu estou aqui, o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nada de útil. Eu estou exercendo o ser um ser humano, gostando de ser um ser humano. Né? Eu estou fazendo arte, eu estou pensando, fazendo alguma coisa que é próprio do ser humano. Né? Eu estou me deleitando em pensar. Né? Então, a gente tem que ter muito orgulho, né, de estar em ócio, em ir para a escola. Né? A escola é o lugar em que a gente tem a liberdade de fazer coisas que não são úteis, mas que simplesmente alimentam o espírito, né? Engrandecem, moldam o homem. Nesse sentido, eles até são um pouquinho úteis, sim, ou muito úteis, porque moldam o homem, mas não vai fazer você arrumar um emprego, não vai fazer você ganhar, até vai, derivadamente, mas esse não pode ser o objetivo da escola, o objetivo do lugar em que a gente tem ócio. Tá bom? Pretendo, então, continuar com algumas paradas para o meu ócio também, para reavaliar tudo que eu faço, mas pretendo continuar de tempos em tempos com vídeos assim, apresentando temas da filosofia como forma de vida e como maneiras de exercer na sua própria vida o pensamento filosófico. Muito obrigado.